Olá, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Olha que faz tempo que eu não tenho feito mais o ao vivo no Facebook. Faz tempo mesmo. Já vai ir para alguns meses aí, né? Mas hoje eu resolvi fazer um ao vivo porque eu estou indignado com algumas coisas que está para acontecer, meus amigos. E eu gostaria de compartilhar com todos que estiverem presentes comigo ao vivo. Aí depois que nós encerrar, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse o assunto que eu tenho para falar. Também não vai ser um assunto muito longo, não. O que eu tenho para falar está dentro da Bíblia, pela das coisas que estão acontecendo. A tamanha rebeldia, não somente da rebeldia, mas também da hipocrisia de muitas pessoas, e eu fico indignado com isso, meus amigos. Realmente eu fico indignado com a tamanha rebeldia que está acontecendo, com a tamanha hipocrisia. Meus amigos, no ano de 2022 vai ser mais um ano difícil que nós vamos passar. Está tendo muitas profecias, está ocorrendo algumas profecias, e de fato, verdade, algumas profecias realmente vai se concretizar. O ano de 2022 vai ser um ano totalmente difícil para todo o povo brasileiro e também para o mundo inteiro. Há uma nova onda que está para acontecer, de uma nova pandemia, que agora é a variante. E as profecias, meus amigos, vai se acontecer em torno de uma rebeldia do que está para acontecer agora. As mesmas pessoas que durante a pandemia, as mesmas pessoas que durante o tempo da pandemia estavam clamando por misericórdia a Deus, as mesmas pessoas estavam chorando porque viam seus familiares morrerem por conta do coronavírus. Viram também seus amigos morrerem por conta do coronavírus. Viram e assistiram às aflições, às lágrimas, os medos, o desespero de muitas pessoas morrerem por conta do coronavírus. As mesmas pessoas que também se entraram em redes sociais, tanto nos grupos de WhatsApp, como também em Facebook, no Instagram, até mesmo no YouTube. Essas mesmas pessoas que ficavam gritando e dizendo: fechem as portas das igrejas, porque está tendo aglomeração dentro das igrejas. Aonde que falaram que o coronavírus aumentou por conta do povo que ia buscar a Deus dentro da igreja e falavam em aglomeração. As mesmas pessoas que falavam da aglomeração e diziam: feche as portas das igrejas, foram os mesmos também que falavam: abaixe as portas dos comércios. Quantos comércios abaixaram suas portas e hoje não conseguiram mais abrir as suas portas? Foram fechadas por conta de coronavírus e por conta dos gritos desses tipos de pessoas. Pessoas perderam seus empregos. Outros nem conseguiram mais ir em igreja, buscar a presença de Deus, se fortalecer na presença do Senhor. Os mesmos que falaram: feche as portas das igrejas, abaixe as portas dos comércios, os mesmos também estavam dizendo: fique em casa, não saia. Os mesmos, e esses mesmos que falavam tudo isso, como se fossem as pessoas mais certas do planeta Terra, como eles estavam se mostrando que estava preocupado com o seu próximo. Hipócritas e rebeldes. Porque os mesmos que falavam tudo isso lá atrás, fecha as portas das igrejas, os mesmos que falavam:
abaixe as portas dos comércios, fique em casa. Hoje, os mesmos estão clamando e pedindo: queremos carnaval. Queremos carnaval. Os mesmos que falavam: feche as portas das igrejas, hoje os mesmos estão pedindo: queremos carnaval. Os mesmos que diz: feche as portas dos comércios, hoje os mesmos dizem: queremos carnaval. Os mesmos que disse lá atrás: não saia em casa, fique em casa, se proteja, hoje eles estão clamando e dizendo: queremos carnaval. São pessoas hipócritas. Aconteceu uma nova onda para o ano de 2022. E a culpa é de quem agora? Do Bolsonaro? Porque é isso que os hipócritas também estavam fazendo, colocando a culpa no governo. A culpa é das pessoas, a culpa é do povo, um povo rebelde, um povo que lá atrás, isso eu sei porque alguns comentaram até nos grupos onde eu estava, alguns que lá atrás diziam que quando acabar a pandemia, eu vou na igreja agradecer a Deus. Outros, quando deu a primeira parte, quando minimizou a primeira parte da pandemia, ninguém foi na igreja. Outros falaram: quando acabar a pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é uma churrascada com os meus amigos. Outros até foram mais além ainda de seus pensamentos, que iriam para boates. Outros falaram que ia até pra zona. Vamos abertamente dizer sobre isso. Outros também disse que além de fazer churrascada, iria para o boteco beber todas, para comemorar o fim da pandemia. Só que não deu tempo, porque a segunda parte foi muito mais pior do que se possa imaginar. Muitas igrejas foram fechadas. Muitas portas do comércio foram fechadas. A pandemia, ela teve o controle do homem da seguinte forma: época de eleição. Quando chegou a época de eleição, a pandemia encerrou. Quando terminou as eleições, a pandemia voltou. Agora, está para chegar fim de ano. Natal e fim de ano. As pessoas, só porque deu uma amenizada na pandemia, acham que as coisas acabou. Não acabou, irmão. Não acabou, meus amigos. O ano de 2022 pode ser que seja um ano, mais uma vez, de um grande massacre. O que está para acontecer, irmãos, está até me arrepiando aqui. Não sou nenhum profeta, já não estou profetizando, não. Mas o que está para acontecer para o próximo ano vai ser pior do que essa pandemia que nós tivemos, o coronavírus. Só que desta vez é por conta da rebeldia. Por conta desse povo hipócrita que estão gritando, estão clamando em plenos pulmões e dizendo: queremos carnaval, queremos carnaval. O carnaval é coisas da carne, aonde as pessoas vão pular os seus carnavais, vão beber, vão fumar, vão usar droga, vão se prostituir, cada um vai se disfarçar, vai colocar o seu disfarce daquilo que ele gosta ou daquilo que ele protesta, como aconteceu lá atrás, quando colocaram um diabão arrastando Jesus. Aquilo ali, praticamente, porque não foi toda, mas praticamente quase foi uma única gota de Deus. Irmãos, meus amigos, Deus, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus zeloso, mas Ele é um Deus que também faz justiça e vinga também.
Vocês estão brincando com Deus Todo-Poderoso. Quantos de vocês nos massacraram em redes sociais? Eu fui um deles. Quantos pastores foram massacrados em redes sociais? Quando abri as portas das igrejas. No momento em que as pessoas mais precisavam de Deus, clamaram para fechar as portas. E nós fomos massacrados por vocês, hipócritas, rebeldes. Vocês nos massacraram, falando, mostrando, dizendo que estava preocupado com o próximo. E hoje, o que vocês querem? Carnaval? É a preocupação com o próximo? Vocês estão trazendo a ira de Deus. E a mão do Senhor vai pesar no planeta. Vocês não fazem ideia do erro que vocês estão cometendo. É um alerta. É um alerta. Que os governantes abrem as suas cabeças. Que os governantes abrem as suas mentes e proíbe o carnaval esse ano. Esse ano não, 2022. Proíbe essa festa carnavalesca, diabólica. Porque nós não compactuamos com esse tipo de coisa. Se falaram lá atrás que os crentes aumentou a pandemia porque nós estávamos reunidos e se aglomerando de dentro de uma igreja, será que é nós que vamos sair nas ruas peladão? Que vamos sair nas ruas usando droga? Será que é nós que vamos estar pulando o carnaval? Será? Será que é nós que vamos se prostituir? Vocês que dizem que acreditam em Deus, acreditar em Deus no momento de uma pandemia é coisa mais fácil. Mas eu tenho uma palavra para você. Você que diz que acredita em Deus, mas quer o carnaval, eu tenho uma palavra para você. Livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amizade do mundo. A Bíblia, quando fala em adultério nesta passagem, não está falando de adultério de um casamento, ou uma pessoa que se casou já está se adulterando com outra pessoa, não. Está falando de um adultério espiritual. De pessoas que se dizem dizer que é crente, que se diz ser igreja de Cristo, ou aqueles que falam, eu acredito, eu confio em Deus, mas estão adulterando espiritualmente, porque estão vivendo no mundo, os prazeres do mundo, estão clamando aí, queremos carnaval, queremos fazer o nosso showzinho. Há uma cantora, a Cláudia Leite, alguns meses atrás, estava dando uma lição de moral em todo mundo, com respeito a se proteger, coloca máscara, passa um gelzinho e tal, dando uma lição de moral. Não durou 4 meses. Ontem eu vi um vídeo dela fazendo show, sem máscara, por uma multidão de pessoas que também sem máscara. Hipócrita. Pessoas hipócritas. E Deus detesta pessoas hipócritas. Uma hipocrisia tanta. Falavam de nós. Xingaram nós em redes sociais. Detonaram com nós nas redes sociais. Porque nós pregamos o evangelho. Abrimos as portas das igrejas para acolher pessoas que estão sofrendo. Xingaram nós. E hoje, o que eles querem? Estão clamando carnaval para os seus governantes. Rebeldes. Hipócritas. É isso.
que a metade da população é. Um povo rebelde, um povo que está trazendo o juízo de Deus, um povo sem noção, um povo que ao invés de ficar com suas famílias, de pelo menos ficarem com suas famílias, de pelo menos se zelar pela vida, o que eles querem? Querem se matar. Vocês estão cometendo um suicídio espiritual. Vocês estão querendo se matar e matar os outros. E quando vier uma nova onda, aí vocês vão colocar a culpa em quem? Em quem que vocês vão colocar a culpa? No presidente? Em quem que você vai colocar a culpa? Nos crentes? Nos pastores? É eles em que vocês vão querer colocar a culpa? É eles? É neles que vocês vão querer colocar? Tão certo como vive o Senhor, cujo sobre a face dele eu estou, que ele conhece cada um de nós. Ele sabe aquele que é de verdadeiro com ele, aquele que não é. A Bíblia fala que ele sabe e ele conhece quem serve e quem não serve a ele. Hipócritas, rebeldes, vocês querem se matar? Ou vocês querem o juízo de Deus? Vocês vão chorar, vocês vão padecer. E nós vamos continuar com nossas igrejas abertas. E nós vamos continuar pregando o evangelho, sim. Aqueles que aceitar, deixar a palavra entrar, será salvo. Aquele que não aceitar e continuar na rebeldia, vai morrer e ainda vai perder a salvação. A nova onda está para acontecer no ano de 2022, irmãos. Infelizmente. Algumas profecias dizem que será pior, porque a pessoa vai morrer antes mesmo de chegar ao hospital. Você quer ver um familiar seu morrer? Se você quiser, vai pular o carnaval. Vai fazer suas festas. Mas depois, não chore. Depois não coloca em redes sociais. Vai com Deus. Porque tem gente que está morrendo, já coloca lá embaixo. Vai com Deus. O papaizinho do céu está te esperando no céu. Não vai estar esperando. Não vai. Se você morrer na rebeldia, se você morrer na hipocrisia, se você morre sem Jesus, na base da idolatria, vivendo a concupiscência da carne, vivendo do seu jeito, se você morrer agora, você perde a salvação. Porque a salvação se conquista enquanto está vivo. A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 7, versículo 11, diz bem assim: mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. E o juízo de Deus vai pesar sobre essas pessoas que recusaram a dar atenção naquilo que todos os profetas, todos os pastores, naquilo que nós temos falado através da palavra de Deus na luz da Bíblia, e o recado de Deus, quando Ele manda a gente falar, a gente fala, vai pesar a mão, porque estão recusando, e estão não dando mais atenção. São tão teimosos, a Bíblia fala que são tão teimosos, que viram as costas e tapam os seus ouvidos, chamando nós de religiosos fanáticos, de loucos e doidos. É isso que faz isso com nós. Mas uma coisa eu vou dizer.
tão certo como vive Deus. A pandemia atacou todo mundo, desde o ímpio, o incrédulo, o ateu, o macumbeiro, todo mundo, crente, pastores, todos foram pegos. Todos foram pegos. Não houve exceção. Quem morreu com Jesus, mesmo na pandemia, está salvo. Mas a metade perdeu a salvação. Porque morreram no pecado. Morreram fazendo as práticas pecaminosas. Perderam a salvação. Alguns foram salvos, mas a maioria perdeu a salvação. Porque no meio de 10 pessoas, um consegue ser salvo, 9 perde a salvação. Sabe por quê? Porque querem viver do seu jeito, da sua forma, do jeito que quiser, do que bem entender. Não estão nem aí com Deus. Achando que a religião vai salvar. Não vai. Não vai. Porque nenhuma religião diante de Deus presta. Porque Deus de Israel não é Deus de religião. Ou você seja a igreja de Cristo, ou você não seja nada de Cristo. Essa é a grande verdade. Demorou. Eu vim no ao vivo. Pensei 10 vezes até. Mas eu precisava falar sobre isso. Então, meus amigos, quem me conhece sabe que eu prego o evangelho. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas que seja dado esse recado. Porque uma coisa eu vou dizer. Nós estamos em intercessão. Nós estamos orando a Deus. E nós estamos orando a Deus acima da palavra. Sabe como? Você que é rebelde, você que é um hipócrita e rebelde, você não vai se encaixar na oração que nós intercessores estamos. Não vai, infelizmente. Sabe por quê? Porque nós oramos, estamos orando desta forma. Senhor, lembra-te, quando o Senhor foi lá até a Faraó, na terra do Egito, lembra-te, Senhor, lembra-te que o Senhor mandou que sacrificasse um animal, um cordeiro, e colocasse-lhe sangue sobre as colunas de suas portas, para que quando a morte passasse, aonde tiver essa marca, a morte não entraria. Lembra-te disso? A morte veio, matou quase todo mundo, os primogênitos da terra de Faraó, mas não atacou o teu povo. Hoje, nós não precisamos sacrificar animal. Nós não precisamos fazer marca em coluna de nossas portas. Porque nós, que entregamos a vida para Cristo, realmente, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, significa que, se nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, então nossa família também vai ser salva. Agora, para os rebeldes não vai ter isso. Porque não são lavados pelo sangue do Cordeiro. Estão se lavando com a imundícia de Satanás. Se embebedando, se prostituindo, usando drogas, sabe? Fazendo o que bem entender. Não vai ter a proteção. Lembra-te, Senhor, quando o Senhor resolveu destruir Sodoma e Gomorra, qual foi a primeira coisa, Senhor, que o Senhor fez? Enviou anjos, foi lá, tirou Ló e sua família. Quando Ló e sua família foram retirados de Sodoma e Gomorra, o Senhor destruiu. E não vai ser diferente hoje, irmão. Não vai. Lembra-te, Senhor, tudo daqui, ó. Lembra-te, Senhor, que antes mesmo de o Senhor destruir o planeta, destruir a terra com água, com o dilúvio, o que o Senhor fez primeiro? Salvou Noé e sua família. Depois que Noé e sua família entrou na arca,
a terra começou a se encher. Os rebeldes, assim como os rebeldes nos dias de hoje, os rebeldes hipócritas nos dias de hoje, desse século, deste ano e do ano que vem, desse tempo, é o mesmo os rebeldes que morreram na destruição de Sodoma e Gomorra, que morreram na inundação dos dilúvios, que morreram na terra do Egito, quando a morte passou. Então fique dado esse recado. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Compartilhe com seus amigos. Para encerrar, vou repetir em Zacarias, capítulo 7, do versículo 11, que é esse o recado que Deus está dando para esse povo rebelde que fizeram assim com ele. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente, viraram as costas e taparam os ouvidos. Eu lamento. Eu só lamento. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.